não usa, deve ser incrível, porque deve ter resultados incríveis com a qualidade de vida. E a terceira pergunta dela é: o que você pensa sobre quem tem contato desde cedo com terapias naturais? Bom, eu penso que quem tem contato desde cedo com terapias naturais tem grandes chances de ter uma maneira de pensar a vida e a própria saúde de uma forma muito diferente. Porque quando você usa terapias naturais, você volta para o seu estado natural. Porque esse estado que a gente vive hoje, dessa loucura toda, que é trabalho, casa, trabalho, casa, e precisa pagar conta, e aí a criança às vezes não tem o menor contato com a natureza, ela já é acelerada desde muito pequenininha, onde você já começa a colocar cursos de 3, 4, 5 línguas para a criança aprender, ou 3, 4, 5 esportes para a criança praticar. Isso acaba afastando ela um pouco do seu ritmo natural. Então, o ser humano ele tem um ritmo natural que é muito compatível com o ritmo da natureza. E nada compatível com esse ritmo maluco que esse sistema que a gente vive aqui, principalmente em grandes cidades. Então, quem usa terapias naturais desde muito cedo tem essa tendência de ter maior qualidade de vida e esse pensamento um pouco mais verdadeiro e um pouco mais integrado com o meio em que se vive desde muito cedo. Retoma as suas próprias raízes. Vamos ver a próxima pergunta. Não é uma pergunta. O Bruno disse: boa noite, Lu, bom programa, muito obrigada, realmente foi um programa incrível na semana passada. E aí ele disse que estava anotando tudo para fazer no final de semana. O que será, Bruno, que você resolveu fazer no final de semana? A receitinha do spray ou a receitinha do pontinho gourmet? Se você estiver assistindo hoje, coloca aí para a gente saber o que foi que você fez no fim de semana. A Magda Estela disse: boa noite, Lu, bom trabalho. Muito obrigada, minha flor. Foi realmente muito incrível poder estar com vocês na semana passada. E está sendo incrível hoje também. A Vicky diz: oi, Lu, adoro aromaterapia. Os bebês adoram aquele spray que você fez. Aquele spray foi muito especial para eles mesmo, terem uma noite bem tranquila de sono, bem agradável, com um ambiente bem harmônico. Então, se vocês acompanharam o programa da semana passada, vocês têm aí também as receitinhas, a receitinha do spray aromaterápico para ambiente no finalzinho do vídeo. Bom, então hoje a gente vai pegar aí um elo com o que a gente falou da semana passada. Nós falamos sobre os óleos essenciais, nós falamos que os óleos essenciais vêm de plantas, e hoje a gente vai falar das plantas, hoje a gente vai falar de fitoterapia. E o que é a fitoterapia? Segundo o glossário temático das práticas integrativas e complementares, elaborado pelo Ministério da Saúde, fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na promoção, na proteção e na recuperação da saúde. Esse glossário ele foi lançado, se eu não me engano, no mês de março, quando houveram as aprovações de novas terapias naturais no SUS. Né? E a fitoterapia foi uma das primeiras terapias naturais a serem aprovadas para uso e prática no SUS. Então, hoje, em São Paulo, se eu não me engano, já são 4 unidades básicas de saúde que atendem com terapias naturais e se usam principalmente na indicação, tem estágios para naturólogos lá, que indicam as plantas e principalmente envolvem a comunidade para a confecção de hortas medicinais, dentro da própria UBS. Então é um trabalho incrível, você pode procurar na UBS aí para entender na prática como funciona a fitoterapia. Bom, ela é usada desde o surgimento dos povos antigos, por sábios e conhecedores da natureza para cuidar dos membros da comunidade. Então, desde muito tempo, já se usam as plantas em benefício da saúde do homem. E hoje o uso da fitoterapia ganhou respaldo científico e, além das receitinhas caseiras passadas de geração em geração, pode ser praticada em consultórios naturológicos
e através da indicação terapêutica de formulações magistrais. Então, o naturólogo ele vai usar as plantas nos seus atendimentos, a gente já vai ver mais para frente as formas de uso, né? E pode também indicar, fazer uma orientação fitoterápica para o uso das plantas em casa daqueles que procuram. Qual é a vantagem hoje de você ter o uso da fitoterapia? É o respaldo científico, né? Então você tem estudos que são muito aprofundados a respeito de todos os princípios ativos daquela planta, das indicações das plantas para a saúde, para o cuidado do corpo humano. Então, isso é muito positivo para a gente. O que não anula o conhecimento popular, de maneira alguma, né? Outra coisa que esse conhecimento científico traz para a gente é saber que o uso da fitoterapia é seguro desde que observadas as características particulares de cada planta e suas contraindicações para evitar efeitos colaterais e ineficácia. Então, para você poder cuidar da sua saúde com uma planta, você precisa saber que planta é aquela e quais são as indicações daquela planta. A gente vai ver mais para frente um pouquinho por que isso é importante, para você não ter, por exemplo, um efeito... você está tomando aquele fitoterápico, por exemplo, e de repente não funciona para aquilo que você está tomando. Você está tomando um fitoterápico para insônia e você não está dormindo. Então, será que a planta que você está tomando, ela realmente é indicada para isso que você está procurando? Esse é uma das vantagens do respaldo científico dentro do estudo das plantas. Bom, a gente tem várias formas de usar as plantas, né? E hoje tem muito, que está bem expandido, o uso de medicamento fitoterápico. Então, o medicamento fitoterápico, seja ele industrializado, que é feito em larga escala, manipulado em farmácias naturais, que é quando você leva ali a sua orientação fitoterápica numa farmácia de manipulação que trabalha com produtos naturais para fazer o seu remedinho, ou aquele mesmo que você faz em casa. Ele é feito com a composição química da planta em sua totalidade, sem isolamento de princípios ativos e sem adição de substâncias sintéticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a planta ela é usada no todo, então ela vai ter ali vários princípios ativos que vão atuar no seu corpo em conjunto, o que é diferente de um medicamento alopático. Porque o medicamento alopático, esse que o médico prescreve, que a gente vai na farmácia normal comprar, ele geralmente tem um princípio ativo isolado e é um princípio ativo que foi sintetizado. Por exemplo, o AS, que tem o comprimido. Tem várias plantas que têm. O AS significa ácido acetil salicílico. Então, muitas plantas têm ácido acetil salicílico. O que fizeram? Descobriram dentro de uma planta esse ácido, isolaram e sintetizaram em laboratório. Então, eles fazem a substância com substâncias que não são naturais. Então, pega a planta inteira, tira só o ácido e usa só o ácido para vender, né? E para prescrição médica. Com as plantas isso não acontece. O que acontece com as plantas é que os princípios ativos conversam entre si dentro do seu organismo. Então eu vou ter uma planta que vai atuar no sistema imunológico, no sistema respiratório e no sistema digestivo, por exemplo, porque a sua composição química permite isso. Ao passo que um medicamento alopático, ele vai atuar exclusivamente em um determinado sistema, o que pode gerar efeitos colaterais em outra parte do corpo. Então, sei lá, você está tomando um medicamento para uma infecção. Esse medicamento da infecção afeta o seu estômago. E aí você vai atrás de um outro medicamento
para cuidar do estômago. Então você já está tomando 3 medicamentos diferentes, sobrecarregando o seu fígado, um para corrigir o problema do outro. E com as plantas, isso acontece em muito menor escala. Então você já vai ter ali os princípios ativos, tanto potencializando um efeito, quanto anulando outros. E aí, por ser completamente natural, a capacidade do organismo de assimilar é muito maior. Então, se for possível substituir, melhor, né? E como é que se usam essas plantas, né? Quais são essas formas de uso? Ela pode acontecer através da ingestão por tinturas em fórmulas magistrais, que são a combinação de vários princípios ativos dentro de um mesmo frasquinho. Então veja, os princípios ativos, ela funciona assim. Você tem uma planta que tem X princípios ativos, outra planta que tem X princípios ativos, e assim por diante. O que você faz numa fórmula magistral, no caso naturólogos ou fitoterapeutas? Eles vão combinar plantas que trabalhem vários sistemas ao mesmo tempo. Então você tem lá, uma queixa de enxaqueca, por exemplo. Eu vou trabalhar plantas que vão trabalhar o seu sistema nervoso, que vão cuidar do seu sistema digestivo, que vão cuidar do seu sistema excretor. É um exemplo. Todas essas plantas vão trabalhar juntas nesses mesmos sistemas. Então, uma tintura em fórmula magistral, ela tem aí de 7 a 10 plantas num vidrinho de aproximadamente, de no mínimo 100 ml, que vai ser tomado em gotinhas diluídas em água, 3, 4 vezes por dia, dependendo um pouco aí da situação e do caso de cada um. As tinturas, elas também podem ser usadas isoladas. As plantas também podem ser ingeridas com cápsulas, que são feitas com pós de plantas secas. Pode também ter comprimidos feitos com plantas. E agora a gente tem algumas que são o que a gente usa mais em casa. Então a gente tem chás. Lembrando que um chá, ele é diferente de uma infusão, né? Uma decocção. Você tem o chá, você ferve a água, coloca a planta lá dentro, desliga o fogo, coloca a planta lá dentro, abafa por 10 a 15 minutos, depois você coa e bebe esse chá. A maceração que você faz com a planta fresca, o chá pode ser feito tanto com a planta fresca quanto com a planta seca, tá? A maceração você faz basicamente com a planta fresca, você pega um recipiente de vidro, coloca a planta fresca, macera, amassa até sair todo o caldo, todo o suco da planta, põe um pouquinho de água e bebe. Isso é muito comum de fazerem com boldo, depois de larga ingestão aí de álcool e gorduras. As famosas garrafadas, que são feitas com vinho licoroso ou com cachaça, e aí depende muito da cultura da pessoa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar em casa de avós, de amigos, enfim, que tem uma série de garrafinhas ali expostas com as plantas dentro, com uma rolha em cima. Aquilo é uma garrafada. Também você extrai os princípios ativos e vai tomando uma vez por dia, 2 vezes por dia. Os extratos também você encontra nas farmácias de manipulação. Uso tópico, que é o uso na pele, aquele uso que você faz sem ser a ingestão. Você encontra em cremes, géis e cosméticos naturais em geral, né? Então a gente falou bastante sobre isso na semana passada com os óleos essenciais. Então, quando você trabalha com cosmetologia natural, quando você for fazer o seu creme, quando você for fazer o seu shampoo, tem como você usar um extrato de uma planta inteira e aproveitar todos os efeitos benéficos dessa planta dentro do seu creme, dentro do seu gel.
não só com os óleos essenciais, mas aí com os demais princípios ativos que existem na planta. Os emplastros, que você pode bater a planta fresca, ou você faz um chá, depois bate a planta toda, coloca uma gaze, coloca essa mistura e deixa lá por um tempo para cuidar de inflamações, feridas. Tem N casos aí que você pode usar. As compressas, onde você faz um chá ou uma decocção bem concentrada. A decocção é quando você ferve a planta junto, você cozinha a planta junto da água. Você não desliga e faz o chá. É diferente. Você vai ter ali concentrações diferentes de princípios ativos e alguns princípios ativos que você não consegue com chá, por exemplo. Então, você usa esse tipo de confecção de plantas para usar em compressa. Então, você molha ali, pode ser fria, pode ser quente, também depende de cada caso, e coloca no local afetado. Banhos de imersão e banhos de assento, você também pode fazer um chá bastante concentrado e mergulhar numa banheira. Pode fazer banho de assento, as mulheres que estão participando desse movimento da ginecologia natural têm um carinho muito especial pela camomila para fazer banho de assento, para fazer vaporização. Então, que também é outra forma de usar as plantas, a vaporização. Ela é muito querida, então você pode fazer um banho de assento para tratar candidíase, por exemplo. Tem plantas que são excelentes. Escalda-pés, manilúvios, chegou de um dia tenso de trabalho, os pés estão inchados, trabalhou o dia inteiro de pé, faz ali um chá bem concentrado de uma planta que seja de sua preferência e coloque os pés mergulhados ali por 15, 20 minutinhos, né? Já vai ajudar bastante. E a inalação que você faz com o vapor da planta, então você ferve a água, coloca a planta que você quer ali, isso geralmente se usa com plantas um pouco mais aromáticas, como eucalipto, por exemplo, e inala todo o vapor que sai e vai trabalhar bastante o sistema respiratório. O que é muito importante de se saber para poder usar as plantas em seu próprio benefício. Bom, primeiro, a planta seca tem maior concentração de princípios ativos do que a planta fresca. A planta seca, ela já não tem mais a água, né? Ela já perdeu, toda a água dela já evaporou. Então, os princípios ativos ficam bastante concentrados. Por isso é importante você pensar na quantidade, entendeu? Procurar sempre pelo nome botânico da planta em vez do nome popular. O que isso quer dizer? O que é nome botânico, Luana? Pelo amor de Deus, o que é isso? O nome botânico é aquele nome em latim que vem nos rótulos dos medicamentos fitoterápicos, que vem nos rótulos dos chás que você compra em farmácias de produtos naturais. Ele é muito importante pelo seguinte: uma planta pode ter um nome numa região do país, o mesmo nome numa outra região e serem plantas diferentes. Ou um nome numa região do país, outro nome em outra região, e ainda assim serem a mesma planta. Ou serem plantas diferentes. Ou ainda serem plantas muito parecidas, da mesma família, mas com princípios ativos e efeitos diferentes. A gente vai saber disso quando a gente tiver o conhecimento do nome científico daquela planta. Vocês estão vendo aí duas imagens, né? De um exemplo muito claro de plantas que têm o mesmo nome, mas são diferentes. Eu conheci o capim-santo ou capim-limão como sendo erva cidreira. Quando eu cheguei na faculdade, que o povo chamava de erva cidreira, essa plantinha do outro lado, eu quase pirei. Aí eu comecei, mas como é que eu vou saber? Não, porque eu sempre soube, eu sempre tive erva cidreira em casa, é tipo um capim, a folhinha
esticada e tudo mais. Então eu fui aprendendo a diferenciar isso com o nome científico dela. Então o capim-santo ou capim-limão, ou ainda a erva cidreira, se chama Cymbopogon citratus. E a erva cidreira, que eu sempre conheci como melissa, se chama Melissa officinalis. Esses são 2 exemplos de coisas, de diferenças das plantas e conhecimento popular, como muda um pouco, né? O nome popular da planta e o nome botânico da planta muda aí todo o sentido. Elas são plantas que trazem sim um pouco mais de calma, mas que têm princípios ativos bem diferentes, né? Então, se de repente você não tem alergia ao capim-santo, mas tem alergia à melissa, se você faz essa confusão, você pode desencadear aí um efeito alérgico, né? Você pode até ter aí um choque anafilático por conta disso. Agora temos outro exemplo muito importante. Olha lá de novo, o capim-limão. Temos outra plantinha chamada palma rosa e a outra famosa citronela. Todas elas são primas, todas elas se chamam Cymbopogon, só que a palma rosa, que é essa do meio, também conhecida como Cymbopogon martini, ela é proibida para ingestão. A gente tem o óleo essencial dela, mas ela não é indicada para ingestão. E qual é a diferença, então, entre o capim-limão e a citronela? Vocês veem aí que são plantas muito parecidas. Se você esbarrar com uma delas no meio do seu caminho, talvez você não consiga discernir qual é qual. Tem um pouco de diferença no aroma, mas se você é uma pessoa que vive na cidade, que não tem contato com plantio e colheita desse tipo de planta, se você não tem alguém que trabalhe com isso perto de você, ou que use plantas naturais, que tenha uma horta medicinal em casa, você pode acabar se dando muito mal, né, se ingerir qualquer uma dessas. Então veja só, o capim-limão tem princípios ativos que a citronela não tem, né? Você tem, por exemplo, a indicação da palma rosa em uso tópico para espinha. A mesma coisa para a citronela, como antifúngica. Mas calmante mesmo, quem leva a melhor é o capim-limão. Então, quando você quiser tomar um chazinho para você dormir melhor, procure por Cymbopogon citratus, que é o capim-limão e que vai te dar o resultado. Se você fizer um chá de citronela, pode ser que você não alcance o resultado que você está buscando. Pode ser que você não consiga ter essa noite de sono que você esperava, porque a concentração dos princípios ativos é bem diferente. A citronela ela é muito conhecida por ser inseticida, né, repelente de insetos. Então, tem problema você ingerir? Não, mas é melhor não, né? Principalmente, então escolha sempre o capim-limão. Elas são muito parecidas, mas são diferentes em sua composição, certo? Então, quando você se interessou pelo assunto, porque realmente é um assunto muito interessante, e você quer cultivar as plantas medicinais na sua casa, quer fazer uma hortinha caseira, também é muito importante você conhecer para saber exatamente a época de plantio dessa planta, a época de colheita, como se faz a poda, se ela gosta de muito sol, se ela gosta de pouco sol, como é o solo que ela gosta de se desenvolver. Então você vai até o seu fornecedor de sementes ou fornecedor de mudas e pergunta pelo nome científico da planta, né? Você fala, eu quero hortelã-pimenta. O que é o hortelã-pimenta? É o menta piperita. Então precisa sim ter um estudo um pouco mais aprofundado, ou você procura alguém da roça que trabalhe com isso, porque eles são grandes conhecedores. Eles sabem quais as plantas que vão fazer bem e quais as plantas vão fazer mal. Lembrando que as plantas têm contraindicações. Lembrando que as plantas, nem todo mundo pode usar todas as plantas. Então,
saber o nome científico, o nome botânico da planta é muito importante. Para assegurar, inclusive, as condições do solo, como a gente falou, a questão do pH, se você tem uma região muito fria, se você está numa região um pouco mais quente. Plantas medicinais têm cada uma a sua característica e vai se desenvolver de uma determinada forma. Então é importante você procurar saber um pouco mais sobre isso para você fazer a sua hortinha em casa. Quem nunca tentou plantar um temperinho e o temperinho simplesmente não vai para frente? É porque não é só você procurar. Geralmente, nas cartelas de semente, vem escrito lá quando você deve plantar, o tempo que ela vai levar para virar uma planta madura pronta para ser colhida. Então, leiam os rótulos. Ler os rótulos é muito importante. Principalmente para você não comprar gato por lebre. Né? Vai que você está procurando aí uma citronela e te vendem um capim-santo. Os mosquitos vão continuar rondando a sua casa, vão continuar rondando você. Então, procurem sim saber, se informar um pouco mais, procurem um profissional, um naturólogo, procurem um fitoterapeuta. Não se afastem de suas raízes. Então, se o seu avô, a sua avó tem todo esse cuidado, tem o hábito de tomar um chá, converse com eles. Eles são grandes sábios no tocante das plantas, né? Isso é um passo que a ciência ainda precisa dar, entender que o uso popular sempre tem algum fundamento. A gente só precisa buscá-lo, né? Entender de onde vem aquele conhecimento. E aí sim tornar esse uso racional, colocando as medidas certas e a combinação adequada de plantas para cada caso de saúde. Agora pegue papel e caneta na sua mão, porque nós vamos passar 3 receitinhas de uso das plantas em casa, tá? Vamos aproveitar esse período um pouquinho mais frio que está chegando e vamos já usar o guaco. Eu não sei se vocês conhecem, mas o guaco é uma trepadeira, é uma folha grossinha, durinha, brilhante, muito bonita, muito cheirosa, que se chama Micânia glomerata. Qual é a indicação do guaco? Asma, bronquite, tosse, peito cheio, inflamação e aftas. Quem não pode usar o guaco? Mulheres que estão gestantes ou que estão amamentando, crianças muito pequenas, é bom tomar um certo cuidado, e o uso concomitante com anticoagulantes. Então, se você toma anticoagulantes, é melhor você evitar o uso do guaco. Se você não se encaixa em nenhuma dessas contraindicações, presta atenção, vamos anotar com calma. Para cuidar de gripes, resfriados, bronquites alérgicas, bronquites infecciosas e para fazer a expectoração do peito cheio, você precisa ferver 1 xícara de água, desligar o fogo, acrescentar 1 colher de sopa de folhas, pode ser as secas ou podem ser as frescas, abafar por 10 minutos e depois desses 10 minutos, vai tomar a xícara de chá quentinho. 3 vezes por dia, então 1 xícara de manhã, 1 xícara à tarde e 1 xícara à noite. Você pode fazer um xarope também. Queima o açúcar na panela e depois você despeja o chá bem concentrado. Aí você usa mais de 1 colher de sopa. Pode usar 2 punhados grandes e vai tomando o xarope no decorrer do dia até os sintomas melhorarem, certo? Lembrando que tomou chá para tosse, gripe, resfriado, você toma cuidado para não tomar friagem. Agora aqui temos outra receitinha, papel e caneta na mão. Essa planta é muito conhecida, mas também tem que se ter muito cuidado, porque ela tem vários primos, que nem a citronela e o capim-santo, que é o eucalipto, né? Nós
A receita é para o Eucalyptus globulus. Para que serve o Eucalyptus globulus? Para bronquite crônica obstrutiva, afecções do trato respiratório superior, então nariz, garganta, faringe, resfriados, gripes, sinusite, faringite e amidalite. Quem não pode usar o Eucalyptus globulus? Crianças menores de 2 anos, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que tiverem problemas no fígado ou na vesícula biliar, e quando houver inflamação de intestino e estômago ou abuso de bebidas alcoólicas. Se você não se encaixar em nenhuma dessas contraindicações, vamos anotar aí a receitinha para desobstrução das vias aéreas e cuidado com a sinusite. Você vai ferver 1 litro de água, vai adicionar 3 punhados das folhas secas, lembrando que as folhas do eucalipto é aquela folhinha mais comprida, da uma árvore grande, enorme. Quando você passa num bosque de eucalipto, já vem aquele cheirinho mais fresco, né? As folhas secas do eucaliptus, ele geralmente tem uma cor um pouquinho mais prateada, por assim dizer. Você vai, então, pegar, além dos 3 punhadinhos das folhas secas do eucaliptus, você vai colocar 3 colheres de sopa de sal grosso. Vai mexer até dissolver o sal e abafar por 5 minutos. Agora presta muita atenção, tá? Quando você for fazer a inalação, você vai cobrir a cabeça com um pano limpo e a tigela onde tiver o seu preparado, o seu chá concentrado com sal grosso. Vai cobrir a cabeça, guardando uma distância entre a tigela e o seu rosto para não se queimar. E vai fazer a respiração profunda ali, daquele aroma saindo do vaporzinho, de 1 a 3 vezes por dia. Tomem muito cuidado para não se queimar, guardem bem a distância do vaporzinho e não tomem friagem depois que fizerem isso, porque você vai estar com os poros todos dilatados, todas as vias aéreas dilatadas e aquecidas, e todo o seu sistema imunológico vai estar ali prestando atenção naquele local. Então você não resfrie aquilo de repente, porque pode te fazer mal. E agora a nossa terceira e última receitinha. Essa também é muito conhecida de todo mundo, mas ela é muito conhecida pela presença dela em cosméticos, que é a centela asiática. Essa vocês não vão ter muita dificuldade de encontrar o nome científico, porque o nome científico dela é exatamente centela asiática. Só que ela não é só indicada para celulite, tá? Ela é indicada para cuidados com feridas, queimaduras, prevenção de queloides. A própria celulite, ela é muito boa para isso também. O cuidado com hemorroidas, leucorreia, que é o corrimento. Dá para você fazer um banho de assento com centela asiática para cuidar do corrimento, quando mulheres têm esse problema. Varizes, contusões, furúnculos, prevenção de edemas, são inchaços, tônico vascular e cicatrização. Quem que não pode usar a centela asiática? Quem tem gastrite ou úlcera gastroduodenal, então quem tem gastrite no estômago ou no intestino, no duodeno, que é a primeira porção do nosso intestino delgado. Portadores de epilepsia, hiperlipidemia, então se você tem ali problemas com seu colesterol também não é bom ingerir. Mulheres gestantes, crianças menores de 2 anos. Se você não se enquadra nas contraindicações, anota aí. Para usar como tônico vascular e prevenir a celulite. Você vai fazer um chá com 1 colher de sopa de folhas secas e beber 1 xícara desse chá 3 vezes por dia. Lembra que o chá a gente ferve a água primeiro, desliga o fogo, coloca a planta dentro do chá, abafa por 10 a 15 minutos, coa e bebe.
E para cuidar de furúnculos, feridas, queimaduras, amasse as folhas verdes da centela asiática, faça ali uma maceração, como a gente falou lá no começo. Pega essa maceração todinha e aplica em cima do local usando uma gaze, 3 vezes por dia. Então, se você está com um furúnculo, você está com alguma ferida aberta que não está cicatrizando, queimou, pode aí até fazer uma combinação com óleo essencial de lavanda para queimadura. Então, você faz a maceração, pinga uma gotinha de óleo essencial de lavanda e coloca numa gaze no local afetado. 3 vezes por dia, até cicatrizar, até passar o malzinho que está acontecendo, até o seu furúnculo ir embora e tudo mais. Bom, receitinhas anotadas. A gente encerra o nosso papo por aqui sobre a fitoterapia. Não esqueçam de procurar um profissional, nem que seja para ele te passar os nomes científicos das plantas, para que você possa fazer a sua hortinha em casa, ou para que você possa ter ali uma coleção de chás a se fazer em casa, né? Procure alguém para te orientar quais são os melhores chás, quais são as melhores plantas para você ter na sua casa para cuidar de coisas corriqueiras, como de repente uma indigestão, fazer um escalda-pé, fazer um banho de imersão para relaxamento. Existem várias opções. Não se afastem dos sábios antigos que trabalham com as plantas há muito tempo, que conhecem o período de cada planta. Eles são pessoas que acrescentam muito para a gente. Então, procure pessoas benzedeiras, entendem muito de plantas. Se você conhecer algum chefe de alguma tribo indígena, conhecem muito de plantas. É incrível você estar sempre em contato com essas pessoas. Certo? Procure um naturólogo, procure um fitoterapeuta, mas sempre um profissional que seja muito responsável e que tenha conhecimento daquilo que ele está te passando. Certo? O nosso papinho sobre a fitoterapia fica por aqui e eu quero saber agora os comentários, as perguntas, para a gente concluir com chave de ouro. Roberta Aparecida Ferreira diz: Oi Luana, estou em Ribeirão Preto, mas estou muito feliz com a audiência que a Saúde Ativa está dando ao portal Cidade Ativa Online. E sei que você e meus diretores estão fazendo um ótimo trabalho. Beijos, logo estarei de volta. Amei! Roberto querido, ainda bem que você deu ar de sua graça por aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade e principalmente em nome de toda a equipe. Queremos te desejar um feliz aniversário, muita luz no teu caminho, muita luz no teu coração e que você seja imensamente feliz. Muito obrigada, parabéns. O Bruno, boa noite Lu, aqui em Budas Artes todos estão te prestigiando. Só que ele não disse o que foi que ele aprontou no final de semana, né? Se foi a receita do pontinho ou a receita do spray. Continuamos curiosos, Bruno, beijo pra você. Quem mais? Tá chegando. Ô Bruno, já que você tá assistindo, escreve aí. Fala pra gente, mata a nossa curiosidade. A gente quer muito saber se você fez o spray e deixou o seu quarto todo perfumado. E tá chegando, gente, calma aí. Tecnologia às vezes é um problema, às vezes dá umas travadas. Os diretores estão ali quase arrancando os cabelos, porque a internet não tá ajudando. Mas vamos lá. E você também que está assistindo, deixa a sua pergunta, pode deixar aí quais são os próximos assuntos que você gostaria de saber, que você gostaria de conhecer. Se você coloca pra gente se você já tem alguma experiência com terapias naturais, pode escrever, coloca, porque o programa é feito especialmente para você e aquilo que a gente puder esclarecer de dúvidas, a gente vai esclarecer. Se você é um profissional que queira trazer a sua profissão, que queira explicar o que você faz, também deixa nos comentários. Vamos ver se a gente consegue agendar um programa e te trazer aqui para explicar o que é a sua profissão. Eu sei que a gente tem muitas profissões que são muito mal compreendidas, né? Eu sei, por exemplo, que fisioterapeutas são muito confundidos com massoterapeutas. Tem gente que vai atrás de um fisioterapeuta única e exclusivamente para receber massagem.
E de repente a pessoa estuda 4, 5 anos, não é só para fazer massagem, não que a massagem não seja importante, é muito importante, mas um fisioterapeuta ele tem outras coisas que ele faz, assim como um naturólogo também estuda 3, 4, 5 anos para aplicar as terapias naturais numa visão mais integral do ser humano. Então, se você tem uma dessas profissões que são mal compreendidas, entre em contato com a gente e vamos ver se a gente agenda um programa para você vir explicar, fazer uma bela de uma entrevista e colocando o que você faz dentro da saúde desse país. E voltou o próximo recadinho da Magda Estela. Boa noite, Lu. Grande beijo. Beijo, querida. A gente precisa marcar para terminar a nossa arte, né? Precisamos terminar a nossa arte. E espero você em breve lá no consultório também. Temos mais? Temos mais. Só não temos a colaboração da internet, mas está tudo certo. E se você tiver ainda alguma dúvida sobre a fitoterapia, pode deixar ainda sobre a aromaterapia, você que viu o vídeo depois da quinta-feira, pode deixar tudo bem anotadinho. E marca que eles vão passar para mim. Assim é claro que a internet funcionar, né? Porque tá difícil. O Jefferson Mil está dizendo joia. Provavelmente ele pôs lá joia para você também. É bom saber que você está acompanhando a gente. Continue sempre assim, acompanhando a gente e pode conversar com a gente também. Tem problema não. Coloca o seu joia e a sua dúvida também. Tem mais? Não tem mais. Muito bem. Conseguimos responder a todos apesar das dificuldades tecnológicas. Recadinho da equipe do Cidade Ativa. A promoção Relâmpago continua, então se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa Online, entre em contato pelos telefones 11 99903 8834 e 16 99316 6699. Roberto adora dizer que eu sou uma patrocinadora do programa, do portal. Então vamos lá. Você que se interessou, que vem acompanhando a gente, quer saber um pouco mais e vivenciar um pouco mais das terapias naturais, eu estou atendendo em Araraquara, o consultório já está funcionando, na rua João Gurgel, número 3037, na Vila Santana. Esses números de telefone que vocês veem aí embaixo são os números de contato para agendar a sua consulta e a sua avaliação e vir conhecer um pouquinho mais do trabalho. Então, eu recomendo você se tornar um patrocinador, porque afinal de contas nós estamos falando aí da exposição do seu negócio, do seu comércio, do seu serviço para mais de 116 mil, é isso mesmo, né? 116 mil pessoas. Então, é muita gente vendo, certo? Bom, a gente vai encerrando por aqui. Quero lembrá-los que o portal Cidade Ativa Online tem um canal no YouTube, então acesse, curta, compartilha, mostre para os seus amigos, convide os seus amigos a assistir. Depois da gente, continuem aí com o Pontinho Gourmet, que vai ter uma receita toda especial. Vamos ver se o Bruno vai fazer a receita, né? Continuamos na curiosidade, cenas para os próximos capítulos. Quero desejar imensamente para cada mãe muita luz, muito amor, muita alegria nesse Dia das Mães. Mãe, um beijo especial para a senhora. Eu te amo. Vó, um beijo especialíssimo para a senhora. Eu estou morrendo de saudade. E a você que acompanhou a gente até aqui, muito, muito, muito obrigada. Até a próxima e continue com o Pontinho Gourmet.